amigos e minhas amigas, ouvintes da Rádio Nova Aliança 103.3 FM 710 AM. Sejam todos muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um programa de Justiça e Paz. Eu sou Ana Paula Inglês Barbalho. O nosso programa de Justiça e Paz, ele estreia na Rádio Nova Aliança aos domingos, sempre às 20 horas. Você que está nos acompanhando neste final de semana, finalzinho do domingo, seja bem-vindo. E hoje nós vamos nos atualizar em relação às notícias da Arquidiocese de Brasília, especificamente da Cúria Metropolitana, através do Padre Eduardo Peters, que é o vigário-geral da Cúria. O nosso programa também vai ao ar pelas redes sociais do YouTube e do Facebook, para você, internauta que nos acompanha através desse vídeo, onde estamos eu e o Padre Eduardo. Nas redes sociais aos sábados, às 11 horas da manhã, tradicionalmente, no @CJP Brasília, da Comissão Justiça e Paz de Brasília, do YouTube e do Facebook. A você, nosso internauta, também seja muito bem-vindo, deixe aqui o seu like e contribua para a CJP Brasília, continuar na sua missão, no seu trabalho de divulgação de temas interessantes para a Arquidiocese de Brasília e também para o Brasil, nas discussões importantes de temas que são necessários na nossa sociedade. Seja muito bem-vindo, Padre Eduardo, depois dessa longa introdução. É um prazer recebê-lo novamente aqui no nosso programa. Nós fizemos um acordo de estar sempre reportando, né, as novidades que acontecem na Arquidiocese, para que os nossos fiéis possam acompanhar os direcionamentos das políticas espirituais e também da parte prática, né, da nossa arquidiocese junto às comunidades católicas de Brasília. Seja bem-vindo, sua saudação então, Padre Eduardo. Então, Ana Paula, obrigado pelo convite, quero saudar também os nossos ouvintes da Rádio Nova Aliança. É sempre uma alegria, né, a gente poder aproximar as pessoas também daquilo que não se vê, né? Porque a Arquidiocese, ela é uma estrutura enorme, né? Complexa, são mais de 160 paróquias, né? Então toda essa parte administrativa, pastoral, representa sempre um desafio muito grande. Então que bom, né, que nós podemos aí periodicamente trazer aí as notícias, né, e as novidades, as iniciativas que a nossa Cúria vai trazendo, vai realizando também, né? Então, para nós é uma alegria grande hoje estar aqui, né? Obrigado, Padre Eduardo, por estar acompanhando esse processo junto com a gente e fazendo esse reporte mesmo para os nossos fiéis da Arquidiocese de Brasília. Padre Eduardo, fala para a gente as novidades principais desse último período de 2 meses, desde que nós nos encontramos aqui no âmbito da Arquidiocese. Então, nós estamos com algumas iniciativas, né, que a partir do segundo semestre foram colocadas em movimento, que são bem interessantes, né? A primeira dela, nós já fizemos o primeiro Fórum Social Católico Permanente, né? Estamos visitando a cada mês um vicariato e uma região administrativa do Distrito Federal, para tratar de temas de interesse, né, da sociedade e, sobretudo, das comunidades locais. E nós decidimos fazer esse primeiro giro sobre educação, né? Então foi muito bom, porque tivemos lá, no primeiro encontro foi na paróquia Nossa Senhora do Rosário de Fátima, em Sobradinho. Dom Antônio esteve presente, nós também pudemos contar com a presença dos administradores de Sobradinho, Sobradinho 2, o responsável da Regional de Educação de lá, Conselho Tutelar e outras representações, né, que dizem respeito a essa área de educação, para tratar com a comunidade, abrir um diálogo, né, sobre as necessidades de Sobradinho relacionadas com a educação. Então, a cada mês nós vamos estar indo a uma região administrativa de um vicariato diferente, né? Nosso próximo encontro está agora para sexta-feira, 25, se eu não me engano, em São Sebastião, né? Então vamos estar lá naquela região administrativa para tratar dos temas, inclusive também com a Câmara Distrital, né? Com o Legislativo, sobretudo com a Frente Parlamentar Católica. Então, a ideia nossa é justamente
tentar aproximar as nossas comunidades das questões sociais e também, querendo ou não, aproximar a comunidade das autoridades, né, da região, de modo a discutir de maneira frutuosa, né, os desafios e os problemas que existem em cada região administrativa, em cada comunidade, né? Porque às vezes, como Brasília, ela tem essa dimensão também federal, né? Às vezes nós estamos muito voltados para as discussões nacionais e às vezes o específico, né, daquela comunidade, daquela região administrativa, fica às vezes aí num limbo, né, onde a gente muitas vezes não se comunica e por conta disso também não progride nem abre espaço, né, para que um diálogo frutuoso seja feito entre os católicos e os seus representantes, né? Então a ideia desse fórum social é realmente abrir, né, espaços para que a comunidade tenha contato, né, com as suas regiões administrativas, as suas autoridades, mediado pela igreja, de modo que nós possamos, não é um momento de reivindicações ou coisa do gênero, mas é uma conversa honesta, sincera, né, sobre os valores, sobre as necessidades e as demandas de cada comunidade. Então, acho que isso ajudará, inclusive, né, a médio prazo, as pessoas se envolverem com o processo da vida pública também de uma maneira mais cidadã, né? E não só aquela situação do período eleitoral, né? Por isso que a gente quer que ele seja permanente. A ideia é que nós estejamos permanentemente conversando sobre essas questões, né? Então isso é uma iniciativa, né? Uma outra iniciativa muito boa, nós já íamos gravar hoje lá, infelizmente estamos aí na finalização, a Cúria está terminando de organizar os estúdios, né, aqui da nossa arquidiocese, de onde muitos programas, muitas realidades vão sair, né, desde a palavra do Dom Paulo, né, até os cursos da FATEL e outras estruturas. Esse programa, espero eu, né, passe a ser agora transmitido, gravado, né, no nosso estúdio aqui direto da Cúria, né? Então isso é um outro benefício muito grande, né? Um outro assunto que vai ser lançado nos próximos dias, e a gente está muito feliz com essa campanha, né, feita pelo nosso Vicariato Social, uma campanha de conscientização em relação à violência contra a mulher, né? Estamos fazendo aí uma campanha bonita dos católicos, né, contra o feminicídio, está sendo encabeçada pelo Frei Rogério, e o lema vai ser, né, não temas, Maria, né? O convite justamente de nos aproximarmos e nos solidarizarmos também com essa temática que tem sido preocupante para o Distrito Federal, né? Porque aqui os índices, né, de violência contra a mulher têm crescido bastante, a gente tem visto no noticiário continuamente essas situações, né? Então, sem contar os outros trabalhos todos pastorais, né? Uma boa notícia é que Dom Paulo foi convocado para o sínodo, né? Ele era suplente, agora, diante do falecimento, né, de um dos bispos que estava convocado para o sínodo, Dom Paulo vai participar do sínodo dos bispos agora em outubro, né? Então, ele, final de setembro, está indo para o consistório e fica lá o mês de outubro inteiro. Mas estamos felizes porque também é uma representação nossa lá, né, junto ao Santo Padre, nesse caminho sinodal, né? Então temos muitas coisas bonitas acontecendo. Acho que desde o nosso último encontro tivemos as ordenações sacerdotais, que também estão necessárias para nós, várias ordenações diaconais também, né? Os padres já estão nomeados, os diáconos designados para o seu trabalho pastoral, de modo que é um incremento muito grande, né, para a nossa atividade pastoral, e nós estamos estudando também outros caminhos e possíveis, né, criações também de paróquias em algumas das nossos vicariatos, né? Então o trabalho está bem intenso. Esse mês os nossos 2 novos bispos auxiliares, né, estão em Roma, né, para o curso dos bispos novos, né? E Dom José foi nomeado e tomou posse, né, na Diocese de Tumbiara, tomou posse agora no dia 9 de setembro, de modo que também a vida caminha. E recentemente
também um tema bastante preocupante para nós, que é o da ADPF, né, 442, que entrou de novo aí em discussão no Supremo Tribunal Federal sobre a liberação das drogas e o aborto, né, que é algo que também nos tem preocupado bastante esses dias. Mas com confiança, com coragem, né, muitas coisas acontecendo aí nesse período. Bom que o senhor falou sobre a questão do Fórum Permanente, da participação do Conselho Tutelar, porque para os nossos ouvintes é importante trazer uma mensagem de que as eleições do Conselho Tutelar vão acontecer no próximo dia 1º de outubro. Sem ser nesse próximo domingo, onde estamos agora nesse programa de hoje, no outro, né, no 1º de outubro. E cada região administrativa tem uma representatividade de Conselho Tutelar própria. Então, é muito importante que as comunidades conheçam, de fato, seus candidatos, né? Ela é uma eleição diferente, porque é uma representação de participação popular mais intensa. E o Conselho Tutelar tem um papel tão importante nessa questão da educação das nossas crianças e jovens, na proteção das crianças e jovens, na execução do Estatuto da Criança e do Adolescente, na implementação das políticas públicas de proteção às crianças, que é bom que todos nós que somos cristãos participemos desses processos de seleção, ou como candidatos, nesse momento já passou o processo de candidatura, né, dos conselheiros, ou votando, porque o voto na eleição de conselheiro tutelar não é obrigatório, mas é de fato uma expressão democrática e cidadã da proteção às crianças. Nós inclusive, isso foi tema e preocupação nossa recentemente, né? Dom Paulo inclusive escreveu aos padres, né? Pedindo que incentivasse o povo a participação dessa eleição, né? Dessa votação. É importante a gente entender que isso não é uma esfera política, né? Isso é uma esfera social, né? E o Conselho Tutelar talvez seja uma expressão bem concreta da participação da comunidade, né? Nessas questões relacionadas também, né, ao cuidado social que temos que ter com os menores e os fragilizados, né? Então, acho que convém que a gente possa estar atento e que a gente participe, né? Às vezes uma pessoa eleita com um número de votos relativamente pequeno, por conta justamente da falta de participação das pessoas nesse pleito, né? Então, acho que convém, né, insistir que vocês conheçam os candidatos da sua região administrativa. Isso é outra coisa bonita, né, porque não é uma coisa de âmbito da cidade ou é uma coisa de âmbito nacional, é algo local e extremamente local, né? São regiões administrativas que elegem o seu conselho tutelar e é importante que a gente participe desse processo, que a gente conheça essas pessoas que vão, querendo ou não, ter uma importância e um protagonismo muito grande, sobretudo no acompanhamento, né, daquilo que diz respeito aí aos menores, né? Então, preocupar-se, né, que lá estejam pessoas, né, que também possam representar aquilo que é o senso comum e também representar aquilo que é o sentir, né, do povo de Deus, é algo importante, né? Acho que a gente tem que procurar essa representação. Então, a gente convida todos, né, a se preocuparem com isso. Tem sido uma preocupação particular do arcebispo. Para vocês terem uma ideia, isso foi pauta da reunião geral do clero, entrou na reunião geral do clero, isso foi discutido lá também. Os representantes vieram para explicar a importância do pleito. Mas o nosso objetivo não é fazer campanha para X ou para Y, né, mas é incentivar a participação da comunidade, de modo que esses conselheiros sejam reais representantes da comunidade, né? Dentro de um fórum que é tão significativo e tão mais próximo, né, daquilo que são as necessidades imediatas também da nossa comunidade. Então, não deixem de votar, né? O 1º de outubro é uma data importante e acho que nós temos que também, cada vez mais, né, tomar consciência da necessidade da ocupação desses espaços, né? Sociais que estão aí disponibilizados para que a comunidade se manifeste de maneira concreta. Então, um representante desse seria de suma importância para todos nós, né? Então, que vocês possam conhecer os candidatos e, a partir desse conhecimento,
é possível ter acesso, né, à lista dos candidatos da região administrativa pelo Conselho Tutelar e que nós possamos escolher aquela pessoa que mais corresponda, né, também às nossas percepções, né, de sociedade e de vida em comum, né? Acho que isso é essencial. Os valores cristãos, né? Aos com valores certeza, cristãos, tem com certeza. muitos católicos que se candidataram ao Conselho Tutelar, e eu vou deixar para quem está nos acompanhando pelo YouTube e pelo Facebook, tanto o endereço eletrônico dos locais de votação, que são diferentes dos Sim. locais de votação usuais, né, nas eleições, são eleições muito menores e muito mais localizadas, e também uma página que congrega os perfis. A sociedade civil organizada montou uma página para que os candidatos pudessem colocar lá os seus perfis e as suas características principais, os valores que defendem. Curiosamente, inclusive, o representante do Conselho Tutelar que esteve conosco lá em Sobradinho é um diácono permanente, né, que é conselheiro tutelar. Veja que boa iniciativa e que grande oportunidade que nós temos também de valorizar as pessoas que se dedicam a essas temáticas e que são parte, né, da Igreja Católica, que são membros da nossa comunidade católica de Brasília. Padre Eduardo, eu sei que a sua agenda não para nunca, mas conta pra gente, quais são eu sei que vocês estão sempre pensando o futuro, né, da Arquidiocese. Conta pra gente o que vocês evoluíram nesses últimos meses sobre planos para o futuro. Então, Dom Paulo tomou uma decisão muito importante esses dias, né, porque foi criada na Diocese uma comissão de gestão, né, da Cúria. E essa comissão, ela tem a responsabilidade agora de reestruturação da Cúria, né? E isso implica, inclusive, a nova organização e dimensionamento da Cúria, de modo que nós possamos prepará-la para o futuro realmente, né? Então, a gente está querendo modernizar tudo, né? Organizar os processos. Para isso, nós estamos criando vários setores novos, né? Administrativos. Isso vai implicar também uma reforma geral aqui da estrutura a partir dessas necessidades. Nós estamos nos organizando para dar um passo importantíssimo, né? Que é um passo também de uma organização orçamentária. Isso implica uma série de decisões internas, mas que vai nos permitir também organizar melhor as nossas finanças para o futuro, que é um passo também importante. Nós agora, Dom Paulo assinou no final de julho o decreto que implanta, né, o nosso novo plano de cargos e salários, que durante esse semestre será implantado primeiro aqui com os funcionários da Cúria, depois com os funcionários da Arquidiocese toda. E o objetivo é valorizar e reconhecer também o valor dos nossos funcionários e possibilitar que eles progridam, né, que eles cresçam dentro da nossa estrutura, né? Pastoralmente, nós temos tido muitas iniciativas, né? Uma iniciativa bonita, né? Esse ano também funcionou e segue funcionando de maneira eficiente, o nosso Partilha Brasília, né? Que a cada mês vai a uma paróquia diferente para atender aqueles que são os mais necessitados, né? Nós estamos com essa iniciativa também de fazer crescer a nossa Comissão de Justiça e Paz, né? Estamos trabalhando esses dias com a organização da festa de Nossa Senhora Aparecida. Eu mesmo presidi uma missa muito bonita agora em Braslândia, no dia 7 de setembro, né? Que foi a festa de Nossa Senhora Aparecida, da padroeira, né? Celebrei a festa da independência do Brasil, a festa da Cena Frente. Porque estávamos lá com a Nossa Senhora Aparecida. Com a festa da independência, celebramos lá com os legionários, né, da Legião de Maria, 5.000, né, legionários estiveram lá participando dessa Eucaristia. Agora estamos preparando uma live para novembro, que vai ser a reciclagem dos ministros da Eucaristia e a abertura de um projeto muito interessante que nós estamos desenvolvendo com a FATEL, que é a de colocação de cursos de extensão online, né? Se Deus quiser, vão ser gravados aqui no estúdio da Cúria. Então, o povo de Deus vai poder, pelo site da Cúria, pelo site da FATEL,
ter, a partir do próximo ano, acesso a vários cursos de formação, introdução à liturgia, introdução à Sagrada Escritura, com os professores da faculdade, né, dando esses cursos, oportunizando as pessoas, né, um acesso um pouco maior também a essa formação inicial. Estamos concluindo agora a pós-graduação em família, né, e também a pós-graduação em missiologia, preparando também novas pós-graduações para o próximo ano. Se Deus quiser, vai sair também a nossa pós-graduação em Direito Canônico, preparando pessoas que possam contribuir com o Tribunal Eclesiástico, que hoje é um grande desafio para nós, né? Ter pessoas capacitadas para nos ajudar no Tribunal Eclesiástico. Estamos tentando tirar aí, né, o atraso que temos, né, nos processos, porque o volume de processo é muito grande, pessoas qualificadas bastante limitado. Então, a pós-graduação quer ver se com esses novos alunos, né, nós possamos aí incrementar o nosso Tribunal Eclesiástico, de modo aí dando respostas, né? Então, Dom Paulo vai agora ao sínodo, né? Eu até vou dizer uma coisa que você nem sabe, esses dias me pediu para que nós começássemos a pensar numa pastoral da ecologia. Olha, né? Que lindo! Eduardo pensa aí, vamos pensar no assunto e vamos começar a tratar, né, desse tema também e tantas outras coisas. Assim, a diocese é muito dinâmica, né, e nós vamos dando passos. Uma notícia importante, nós vamos até o final do ano aprovar o novo diretório para catequese, o nosso. Então, os nossos ministros, os nossos catequistas estão até o final de setembro agora estudando o texto base, fazendo as suas considerações e correções. O texto volta para a comissão arquidiocesana para correções e ampliações e depois vai ser publicado até o final do ano, né? Dom Denilson está encabeçando aí essa iniciativa. A FATEL agora abre mais 4 cursos de extensão lá no Vicariato Sul. Tivemos 4 que terminaram no mês passado e agora vamos abrir outros 4, né? Na paróquia Santo Antônio, na paróquia em Ceilândia, São Sebastião em Braslândia, São José em Taguatinga. E tem mais uma que eu não estou me lembrando agora. Tudo bem, mas olha, é muita coisa, muita coisa. Muita coisa. Graças a Deus, a gente tem podido dar respostas aí interessantes, né? A diocese tem se esforçado bastante para se aproximar. Um dado importante, talvez as pessoas não saibam, né? Foram inaugurados também já as sedes dos vicariatos, né? Os bispos agora têm um atendimento mais próximo, né, das pessoas. Cada vicariato tem uma sede agora instituída, né? O Vicariato Norte, a sede do vicariato, né, é a paróquia Nossa Senhora de Fátima e Sobradinho, do Rosário de Fátima e Sobradinho. Lá agora dá expediente lá do Antônio e o vigário episcopal para aquela região, que é o Padre Rafael. A sede do Vicariato Centro vai ser inaugurada agora proximamente. Ela está na paróquia Curadás, ali no final da Asa Sul. Atende lá Dom Ricardo e também o Padre Carlinhos, né, que é o vigário episcopal para esse Vicariato Centro. A sede do Vicariato Sul está lá na paróquia Nossa Senhora de Fátima, ali no centro, né, onde antigamente era o seminário propedêutico. Lá atende o Padre Antônio, né, que é o vigário episcopal de lá, e Dom Denilson. E a sede do Vicariato Leste está no Recanto das Emas, né, lá na paróquia São Gabriel, e atende lá o padre que é o vigário episcopal do Vicariato Leste, que é o Padre Alex, né? Também é a paróquia dele lá. Não temos ainda o bispo de referência de lá, mas, né, esperamos que proximamente também o Santo Padre nos conceda mais um, já que pegou Dom José. Né? Com certeza, faremos orações e súplicas, né? Para que Deus possibilite a chegada de um novo bispo para apoiar esse trabalho tão importante, né, de Dom Paulo.
E, Padre Eduardo, sintetizando todo esse processo, porque o nosso programa passa muito rápido, com certeza a gente já está aí no finalzinho do nosso programa, com certeza tem mais coisa para falar, era isso que eu ia dizer. Mas assim, eu achei muito importante colocar essas inovações que vêm sendo propostas. A questão da pastoral da ecologia toca profundamente o meu coração, porque eu sou bióloga como minha primeira formação, trabalho na carreira federal de meio ambiente há mais de 16 anos, então assim, acho necessário que diante das encíclicas papais que valorizam tanto o pertencimento à nossa casa comum, um território no sentido de preservação da natureza, de vivência da natureza, valorização da natureza, temos que ter uma pastoral da ecologia. Acho que vai ter muitas adesões. Não, a expectativa é essa também. Uma coisa que o compêndio diz, o Doutrina Social, né, e que acho que a gente tem que ter em consideração quando a gente trata dessas questões, assim, será que a igreja tem que se meter em temas sociais, né? Será que a igreja tem que se meter em temas políticos, né? A resposta do compêndio ela é muito direta e objetiva, né? Assim, tudo aquilo que diz respeito à salvação das pessoas diz respeito à igreja. Então, tudo aquilo que diz respeito ao homem, né, ao seu bem-estar e à salvação dele, diz respeito à igreja. Então, a igreja não pode se omitir, né, de falar de todas as coisas que forem necessárias falar para o bem da pessoa humana, né? Por isso a gente, nesse caminho, abre todos os espaços e todas as portas possíveis para qualificar aquilo que é a convivência humana, de modo que o nosso esforço possa se aproximar do reinado de Deus, né? Porque esse é o objetivo. E realçar, né? Eu acho que fiquem atentos aí nas redes sociais da Arquidiocese, né? Proximamente, eu acho que ainda no final desse mês, o Dom Paulo, se não essa semana próxima, vai abrir essa campanha bonita, né? Contra a violência, contra a violência, né? Para com a mulher, né? Então, acho que é uma preocupação e o Frei Rogério está bem empenhado, né, na divulgação disso. A ideia é criar espaço de conscientização nas nossas comunidades, né, e preocupação justamente para que isso seja um mal erradicado também do nosso convívio, né? E esperamos em Deus, né, que a nossa sociedade se torne sempre uma sociedade muito mais acolhedora, né? Essa temática também do uso das drogas e do aborto, né, que vai sendo pautada lá no Supremo Tribunal, é algo que nos preocupa bastante, e que a participação cidadã nossa também é importante no sentido de rejeitar, né, essas propostas e que elas sejam tratadas no fórum adequado, né, porque quando a gente está falando da questão, né, legislativa, né, isso é papel realmente dos legisladores, não dos juízes, né? Então a gente fica muito preocupado porque boa parte das iniciativas contra a vida, né, as iniciativas do aborto, elas foram decisões tomadas no Supremo Tribunal e não no Legislativo. Tem uma bênção, né, que a nossa Constituição tem e a inspiração é muito boa, é exatamente aquilo que a Constituição estabelece, que é o direito à vida desde o momento da concepção. Eu trabalhei muito tempo no Congresso Nacional e eu vi, né, os projetos de lei favoráveis ao aborto serem rejeitados, né, não colocados para votação por escolha. Então não se pode falar de uma omissão do Congresso Nacional em relação ao tema, porque não pautar, não colocar essa questão é já fazer uma escolha em relação a isso e uma consciência de que a Constituição é assertiva, né? Então nós precisamos ter muito cuidado, né, para não nos colocarmos às vezes na condição de ir em fóruns, né, que talvez não sejam os ideais, estarmos abrindo espaço e lacunas para que a nossa comunidade deixe de ser uma comunidade acolhedora, né? Então que a gente procure nesse sentido estarmos acompanhando, né, essa temática e também nos posicionando, né, diante das instâncias que são próprias a respeito dessa questão, porque se ela precisa ser tratada, seja tratada no Congresso Nacional, né, como é devido e como sempre foi, né, e nesse sentido que os representantes do povo também possam se manifestar segundo aquilo que é o sentir e querer do povo, né, porque a maioria da população é contrária tanto, né, à aprovação do uso, né, das drogas, quanto também
né, evidentemente, da prática do aborto. Então, são coisas que agora se tornam bem urgentes para nós e que nós precisamos acompanhar, né? Aí a Rosa Weber pautou, as atividades dela vão até o final de setembro. Esperamos que realmente isso não aconteça no Brasil por uma via tão equivocada, né? Como é essa de repente, abrir-se um precedente legal, né? Porque a estratégia muitas vezes é essa, né? A gente abre uma brecha, a brecha a gente abre o buraco abre um abismo, né? Então nós precisamos cuidar para que a intenção também, né, dos nossos legisladores, da Constituição Federal, quando escreveu esse artigo, né, possa ser reconhecida e mantida, porque acreditamos que esse também é o sentido do povo brasileiro, né? A gente tem que ter cuidado com isso. Muito bem, então eu estive aqui hoje, estamos aqui na Arquidiocese de Brasília, na Cúria Metropolitana, na sala da CJP Brasília, Comissão Justiça e Paz de Brasília, com o Padre Eduardo Peters. Padre Eduardo, muito obrigada pela sua sempre solícita participação neste programa, informando aos nossos ouvintes, aos membros da Arquidiocese, a todos os cristãos católicos que nos acompanham pela Rádio Nova Aliança 103.3 FM 710 AM e pelos canais do YouTube e do Facebook @CJP Brasília, nos informando sobre as notícias da Arquidiocese. Vocês ficam agora, na sequência, com um comentário ao Evangelho por Simone Furquim, que é membro da nossa Comissão de Justiça e Paz, que todos os domingos traz um comentário breve ao Evangelho, conectado com as ações da nossa realidade cotidiana, contemporânea. E na sequência, o programa de Dom Paulo César, que nós temos a honra então de preparar o terreno, inaugurar o programa de Dom Paulo César na Rádio Nova Aliança. Eu desejo a todos um excelente final de domingo, relembrando a importância da votação no próximo domingo, do dia 1º de outubro, para conselheiro tutelar em todas as regiões administrativas do Distrito Federal. Não se omita, participe dessa decisão, faça valer o direito de crianças e adolescentes e também das mulheres. Sim. Que, sofrendo violência, podem procurar o Conselho Tutelar, que sabe os caminhos que devem ser tomados, tanto na via administrativa como judicial, para proteger essas mulheres. Muito obrigada, Padre Eduardo, a sua despedida. Então, agradeço mais uma vez o convite, nos colocamos à disposição sempre, a ideia é que a gente venha, né, periodicamente aqui conversar, e se Deus quiser, o próximo fazemos já do nosso estúdio novo, né, com a graça do bom Deus. E então, a minha saudação a todos, né, e dou também a bênção para que todos nós, né, sejamos sempre esses promotores de justiça e de paz. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Amém. Olha que maneira maravilhosa de acabar um programa da Comissão de Justiça e Paz. Esse foi mais um programa de Justiça e Paz. Contamos com a sua audiência, com seus comentários aqui nesse vídeo para você que nos acompanha pelas redes sociais. A você que nos acompanha pela Rádio Nova Aliança, um bom domingo e uma ótima semana. Olá, ouvintes. A leitura do Evangelho hoje é Lucas, capítulo 8, de 4 a 15. Jesus está a caminho, e neste caminho ensina a multidão e seus discípulos os mistérios do reino de Deus por meio da parábola do semeador. Esta parábola aponta para as pessoas que acolhem ou não o Evangelho, e também para as que semeiam o Evangelho, pois a parábola do semeador está no contexto em que Jesus sai em missão, em peregrinação por vários caminhos. Nesta perspectiva do semear, o evangelista mostra à comunidade cristã que ser cristão é estar disposto a sair de seu comodismo e ir em busca do outro. O semeador saiu e o fez em vários caminhos, vários contextos de vida. Padre Antônio Vieira, jesuíta do século XVII, no livro Sermões, faz uma análise desta parábola na perspectiva do semeador. Ele diz: o pregador evangélico será pago não só pelo que semeia, como pelas distâncias que percorre, e não volta nem mesmo diante das dificuldades que a natureza lhe apresenta, ou seja, as pedras, os espinhos, as aves, o homem. Para quem lavra com Deus, até o sair é semear, porque também das passadas colhe fruto. A parábola provoca todos nós
enquanto igreja, a não ficarmos acomodados e circunscritos nas sacristias, mas que sejamos igrejas em saída, em busca das periferias existenciais, como diz o Papa Francisco, estar disposta a enfrentar as intempéries da vida, bem como aprender com o outro os mistérios do reino. Importante lembrar que no contexto literário do evangelista Lucas, muitos e muitas aderiram e seguiram Jesus. Nos 4 evangelhos, as mulheres seguiram, serviram e subiram com Jesus até Jerusalém e estavam com ele quando foi crucificado. Muitos e muitas acolheram a semente e perseveraram, produzindo frutos que até hoje estamos colhendo. O Evangelho nos interpela a sermos a terra boa. A terra boa tem acolhida e perseverança. Perseverar, continuando a ser discípulos e discípulas de Jesus, semeadores da boa notícia, mesmo diante das pedras, dos espinhos, aves de rapinas e dos desumanos, que pregam um discurso de ódio e disseminam a violência. Neste contexto de luta e resistência contra a lei do marco temporal, que pretende usurpar as terras indígenas, a parábola do semeador ensinada por Jesus está a nos provocar a sermos terra boa, a colher a semente do Evangelho e frutificar. Ou seja, assim como Jesus esteve junto às pessoas mais vulneráveis da sociedade do seu tempo, devemos nós também imitá-lo. A terra boa produz frutos, frutos de justiça e paz. Portanto, estamos aqui para dar voz e visibilidade aos irmãos e irmãs indígenas que perseveraram na luta por justiça e estão colhendo seus frutos de vitória junto ao STF, ao Supremo Tribunal Federal. Viva a esperança! Viva a perseverança!